Boa noite. Boa noite. Dilma diz que todos têm o direito de criticar e Lula mais ainda. CPI sobre fraudes bilionárias com impostos federais convoca executivos de grandes empresas. 13 anos depois do incêndio em favela, famílias continuam morando em abrigos. Brasil tem a quarta maior população carcerária, com mais de 600 mil presos. Greve de médicos residentes agrava a situação do Hospital São Paulo. Cadeirinha obrigatória no transporte escolar a partir do ano que vem provoca reações. A Justiça bloqueou os bens de mais um auditor fiscal acusado de integrar a máfia do ISS. José Rodrigo de Freitas é investigado por enriquecimento ilícito. O prefeito Fernando Haddad falou hoje sobre esse caso de corrupção que pode ter causado prejuízo de até 500 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito Fernando Haddad participou da abertura do curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, o PNLD. Como o assunto era corrupção, Haddad fez um balanço sobre o caso da máfia do Imposto sobre Serviços, o ISS. A operação que revelou o escândalo em 2013 foi encabeçada pela Controladoria Geral do Município e pelo Ministério Público. Provou que alguns auditores fiscais da prefeitura cobravam propina de empresas e, em troca, davam desconto na cobrança do ISS. Segundo o prefeito, 50 auditores fiscais estão sendo investigados, suspeitos de participação na máfia, que teria causado prejuízo aos cofres públicos de até 500 milhões de reais. Se nós levarmos em consideração os 200 milhões de reais de autos de infração já aplicados às empresas, e dentre os quais 50 milhões já recolhidos aos cofres públicos, nós vamos ver que nós estamos no bom caminho de recuperar praticamente todo o prejuízo causado pela máfia do ISS. Na última quarta-feira, o ex-auditor fiscal e delator da operação, Luiz Alexandre Cardoso, foi preso pela segunda vez ao receber um pacote com 70 mil reais. Ele teria extorquido outro auditor fiscal investigado e prometido dar um depoimento favorável sobre esse auditor em troca de propina. Mas a Justiça entendeu que não ficou claro o crime de extorsão, já que Luiz Alexandre foi pego recebendo dinheiro e não cobrando. Por isso, o ex-auditor foi solto. Mas nós já entramos com um pedido de prisão preventiva, né? Ou seja, fora do flagrante. Estamos aguardando uma manifestação do juiz. Porque, na verdade, essa pessoa solta, ela está comprometendo as investigações. Foi também a investigação em torno da máfia do ISS que levou o Ministério Público e a Controladoria a José Rodrigo de Freitas, conhecido como o Rei dos Fiscais, devido ao tamanho de seu patrimônio, de mais de 68 milhões de reais, entre imóveis, aluguéis e veículos. Ele está sendo investigado por enriquecimento ilícito e teve todos os bens bloqueados. O controlador-geral do município, que também participou da cerimônia, comentou sobre a cobrança de propina na feirinha da madrugada. Já há uma auditoria em fase final de conclusão em relação à Feira da Madrugada, apontando, como já foi divulgado, algumas irregularidades. Por telefone, o advogado Márcio Saeg, que defende o auditor José Rodrigo de Freitas, disse que vai recorrer da decisão. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. O país tem mais de 600 mil presos, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Justiça. Os dados são do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias e mostram um crescimento de 161% em relação ao ano 2000, quando o Brasil tinha 233 mil presos. Se mantiver esse ritmo, o país pode chegar a 1 milhão de presos em 2022. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Na média, cada estado tem 300 presos por 100 mil habitantes. Mas em São Paulo, por exemplo, o número chega a 497 presos para cada 100 mil habitantes. Nós somos a sexta população do mundo se considerarmos a União Europeia. Tristemente, temos a quarta maior população de presos da Terra, não como eu disse anteriormente, mas somos o quarto lugar, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Prendemos demais e prendemos muito mal. Nas nossas prisões, quase 240 mil homens e mulheres estão encarcerados sem ter sido sequer julgados.
Nós temos presídios horríveis, superlotados e controlados por grandes quadrilhas. A nossa hipocrisia sempre viu as prisões como uma lata de lixo onde devemos jogar o resultado da pobreza e da falta da educação que a nossa sociedade produz. É quase inacreditável que, com um quadro desses, a imensa maioria dos brasileiros ainda queira mandar para baixo do tapete os delinquentes menores de 18 anos. 13 anos após um grande incêndio atingir uma favela na Vila Prudente, Zona Leste, famílias continuam morando em abrigos da prefeitura que deveriam ser provisórios. Dentro de casa, Dona Helena se aperta para acomodar os móveis. A roupa tem de secar neste minúsculo espaço no teto. Este é um dos 100 abrigos construídos pela prefeitura na comunidade de Jacaraípe, após um grande incêndio destruir quase metade das moradias em 2002. Dona Helena mora no local há 22 anos e hoje lamenta o crescimento desordenado da comunidade. Com o tempo, aí foram invadindo, né? Fazendo barracos e começaram a fechar. Todos os 100 alojamentos foram entregues pela prefeitura em 2003, como comprova este termo de vistoria de entrega assinado pela Coab. As moradias são de tábua de madeirite. O material é pouco resistente e, segundo os moradores, deveria ser provisório por no máximo 3 anos. No entanto, hoje, 13 anos depois, tudo está do mesmo jeito. A gente mora num lugar que a gente não tem respiração, a gente não vê o claro do dia. Na realidade, aqui a gente mora num túnel, né? Fechado. Pela quantidade de vielas, a comunidade parece mesmo com um túnel. Não há ventilação e, se não fosse a luz da nossa câmera, mal daria para enxergar o caminho. Nas paredes, a diferença. Em meio aos abrigos de tapume da prefeitura, novos moradores construíram casas de tijolo e cimento. Antônio mora por aqui há 20 anos e divide a casa com 7 pessoas. É triste porque meus filhos dormem aqui no chão, né? Coloca colchão aqui no chão. Eu, às vezes, durmo no sofá, outra vez é minha esposa que dorme no sofá. Aí a gente fica revezando. Um dia um dorme num lugar mais confortávelzinho, outro dia o outro dorme mais, né? Em outro lugar mais desconfortável e assim vai. Assim a gente vai levando. De acordo com a prefeitura, a área com mais de 10 mil metros quadrados começou a ser ocupada em 1970. E daqui de cima nós conseguimos ver a grande preocupação desses moradores. 3 caixas d'água, que totalizam 15 toneladas, estão sobre uma estrutura que corre o risco de cair. Já veio a Defesa Civil aí, viu, falou que o risco está de 100%, está 99% de desabar as caixas. Segundo os moradores, as contas de água e luz das famílias que moram nos 100 abrigos entregues pela prefeitura são pagas pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab. Dá para perceber que eles acham que nós não existimos. Fica no meio do rato, é considerado rato também. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura diz que São Paulo possui um déficit habitacional de 230 mil famílias e que trabalha para reduzir esse número. Ainda de acordo com o texto, a Coab e a Defesa Civil da Subprefeitura da Vila Prudente farão vistoria na área na quinta-feira. O Corpo de Bombeiros resgatou hoje um trabalhador soterrado numa obra em Santo André, no ABC Paulista. O acidente aconteceu por volta do meio-dia em uma escola no Jardim Progresso, em Santo André. Uma testemunha ligou avisando os bombeiros sobre o acidente. A vítima estava coberta de terra até o peito. O homem trabalhava em uma obra e foi retirado sem ferimentos graves e consciente. Segundo os bombeiros, o operário foi levado para um pronto-socorro de Santo André. A CPI do Senado, que apura denúncias de fraudes bilionárias com impostos federais, convoca dirigentes de algumas das maiores empresas do país. Do setor automotivo foram convocados os presidentes da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Yabuki Jr., da Ford, Steven Armstrong, e da Mitsubishi, Aishiro Matsunaga. Também devem depor o vice-presidente do Banco Santander, Marcos Madureira, e o presidente do Grupo RBS de Comunicação, Eduardo Sirotsky Melza.
Segundo as investigações da Polícia Federal, na Operação Zelotes, as empresas sob suspeita teriam pago propina para anular ou reduzir multas no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. A lista de convocados hoje inclui ainda ex-conselheiros do CARF e altos assessores da Receita Federal. A Operação Zelotes, iniciada em março, já comprovou prejuízos de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Auditores avaliam que o total da fraude pode ultrapassar 19 bilhões de reais. A presidente Dilma Rousseff diz que Lula tem o direito de criticar, mas não entra em detalhes sobre o conteúdo das recentes críticas feitas por ele ao PT e ao governo. Dilma participou da comemoração do Dia Olímpico no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Ao lado do governador Luiz Fernando Pezão, do prefeito Eduardo Paes e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, Dilma assistiu a apresentações de equipes de salto ornamental e nado sincronizado. Durante o encontro, foi apresentada a onça pintada Ginga, mascote do time de atletas brasileiros na Olimpíada do ano que vem. Dilma anunciou a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, como a nova presidente do Conselho Público Olímpico. O conselho deve supervisionar todas as ações dos governos municipal, estadual e federal. Depois da cerimônia, Dilma comentou rapidamente as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o PT e o atual governo. Ontem, Lula disse que o partido perdeu a utopia e só pensa em cargos, nas eleições e no poder. Eu acho que todo mundo tem direito de criticar, mais ainda o presidente Lula, até porque ele é muito criticado, né, gente, por vocês. E quem comenta esse assunto é José Neumann e Pinto. Olha, o Lula disse a líderes religiosos que Dilma prometeu não mexer nos direitos dos trabalhadores e está mexendo. O óbvio. Disse também que a Dilma está mentindo muito no governo em relação ao que ela prometeu na eleição. Ou seja, se a presidente acha que ele tem o direito de criticar, eu acho que ela é uma democrata, mas ela também está reconhecendo que o que ele disse não é mentiroso, né? Porque tem uma coisa é você criticar, outra coisa é você falar uma mentira sobre o presidente da República. Então, vamos só decupar o que o Lula andou falando. Lá para os líderes religiosos, ele disse que o PT está abaixo do volume morto e ele também. Aliás, ele e a Dilma estão no volume morto e o PT está abaixo do volume morto. Isso é óbvio, está na pesquisa que em seguida saiu da Datafolha, mostrando que Dilma tem 65% de rejeição e só 10% de apoio. Zé Guimarães disse que lá no Nordeste não tem essa não. Mentira, tá? A Dilma está em baixa popularidade em todo lugar. E Lula está querendo se descolar dela e do PT por causa disso mesmo que ele constatou para os líderes, sem fazer questão nenhuma de fazer segredo. Depois, do lado do grande líder socialista espanhol, Felipe González, o Lula veio com essa história que o PT está querendo só cargo, como se fosse uma grande novidade. O problema todo é que ele é que criou a Dilma. Ou melhor, ele é que foi o presidente quando começaram a aparecer todas essas denúncias de corrupção na Petrobras. Elas começaram a ser praticadas. Pelo que se percebe, ele está querendo ficar de fora e, se o eleitor aceitar, ele vai terminar virando o grande ídolo, o grande líder de oposição, ídolo ele já é, contra Dilma e contra o PT nas eleições federais de 2018. Basta saber se ainda tem alguém que acredita nele e se todos os brasileiros são capazes de ocultar o fato de que ele é o responsável por tudo isso, né? Agora, o Aécio vai ter que se virar para se livrar desse líder da oposição do caminho dele, né? Pois é, mas eu vou ficando por aqui. Sexta-feira eu volto direto ao assunto. Até lá! A terça-feira começou com sol, a máxima chegou aos 25 graus, mas já no meio da tarde, como estava já previsto, uma frente fria começou a provocar mudanças no tempo, né, Gamberinha? E a tendência é de que nos próximos dias sejam bem diferentes. Vai voltar a esfriar e o tempo vai ficar fechado e chuvoso, é o que diz a meteorologia. Mas vamos ver os detalhes com Mariana Armentano.
previsão para essa quarta-feira são as baixas temperaturas no sul e em parte aqui do sudeste. Há risco, inclusive, de geada amanhã de manhã no extremo sul do Rio Grande do Sul, ali na Campanha, e também nas serras Gaúcha e Catarinense. Entre o leste do Paraná e o Rio de Janeiro, pegando também o leste de Minas Gerais, o dia será de muita nebulosidade e chuvas. Já nessas áreas em tons de verde, entre a região norte, nordeste e nessa pequena área entre o oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o sol predomina, mas as áreas de instabilidade provocam chuvas passageiras que podem ser fortes, principalmente no litoral entre Sergipe e Pernambuco. A quarta-feira vai amanhecer com termômetros marcando apenas 10 graus em Porto Alegre e em Curitiba e 12 em Belo Horizonte. Durante o dia, a máxima fica só em 16 graus na capital gaúcha e 19 em Florianópolis. Aqui em São Paulo, as temperaturas sofrem queda em todo o estado. No interior, o sol ainda predomina e não chove. Já que na faixa leste, falando também da região metropolitana, uma frente fria somada ao ar polar deixa o tempo bastante fechado e chuvoso, o que aumenta ainda mais a sensação de frio. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 13 e máxima à tarde só de 18 graus. Na quinta, teremos breves aberturas de sol à tarde, mas a máxima não passa dos 19. Na sexta-feira, a frente fria já leva a chuva embora, porém as temperaturas ainda ficam entre 11 e 20 graus. Mesmo não estando em vigor ainda, a decisão do Conselho Nacional de Trânsito, que obriga o uso de cadeirinhas em peruas escolares, já causa polêmica entre os pais de alunos e motoristas. Já está decidido. A partir de fevereiro de 2016, vans e ônibus escolares terão que comportar a cadeirinha. E não é só uma, não. Tem de 3 tipos para atender crianças de 0 a 7 anos. A diferença entre as cadeirinhas é referente ao peso, né? Então, nós temos cadeirinha que vai desde recém-nascido, que ela vai de costas, a partir do bebê, igual bebê conforto, até 13 quilos, que é um ano. Depois, você vira ela de frente e ela vai até 25 quilos. Aí nós temos cadeirinha que atende o grupo 2 e 3, que vai até mais ou menos 7 anos e meio. A multa para o condutor que não respeitar a resolução é gravíssima. São 7 pontos na carteira e pouco mais de R$ 190 no bolso do infrator. Agora já não tem mais jeito. Crianças de 0 a 7 anos e meio que usarem o transporte escolar vão ter que sentar na cadeirinha, cada uma específica para a idade delas. Só que quem é condutor há muito tempo, como o seu Ivan, diz que as vans já são adaptadas com bancos dos tamanhos das crianças e também que no final o que faz a diferença mesmo é o velho cinto abdominal. Eu não vou poder transportar criança maior que aquelas, porque as cadeirinhas vão impedir que eu faça esse transporte. Para mim fica inviável trabalhar com isso daí, né? Então eu vou parar de trabalhar com esse criança dessa idade. O problema é que tem condutor que nem sabe a diferença de cadeirinhas. A gente não tem cadeirinha específica para maior de 3, 4 anos, não. Porque eu não sei se existe também cadeirinha para uma pessoa de 7 anos, né? Os pais já se preparam para ver a mensalidade do transporte subir. Até porque é uma segurança tanto para o pai e tanto pelo tio da perua, né? Então concordo sim. Bom mesmo para as lojas. Uma cadeirinha como esta não sai por menos de R$ 400. E a expectativa de vocês qual que é? É de aumentar as vendas, né, em relação ao comércio, as cadeirinhas e também para a segurança das crianças, que é muito importante, né? Agora a gente vê ônibus que não tem nem cinto de segurança, então, e vai no táxi levar a criança, não usa cadeirinha, é meio incoerente, né? Você tem que usar no carro, tem que usar em transporte coletivo também. Se você conhece algum fã da série Guerra nas Estrelas, sabe como eles são apaixonados pelos personagens e por tudo que seja ligado aos 7 filmes. Agora, esses fãs têm um refúgio em São Paulo, viu? No bairro Chácara Santo Antônio, zona sul da capital, foi inaugurado recentemente um bar, gente, que é quase uma nave espacial. Quem iria querer comer um lanche numa espaçonave? Ah, fácil. Um monte de gente que adora uma das histórias de maior bilheteria de todos os tempos no cinema. Os fãs de Star Wars ou Guerra nas Estrelas. É mais divertido comer assim? É, muito mais. A ideia não era encher de personagens para a pessoa chegar e ficar cansado de olhar os personagens, sem ter
o quadro igual tem no bar, que tem do primeiro até o sexto, né? Contando de todas as séries, né? E a pessoa se sentir tipo se estivesse entrando dentro de uma espaçonave, assim, olhando as janelas como se estivesse viajando. O Robson teve essa ideia do bar temático há 3 anos, mas ela só saiu do papel no dia 8 de junho agora. As paredes estão tomadas de sabres de luz e imagens que fazem referência à série de George Lucas. Olha, até o banheiro tem uma decoração especial. Aqui, na porta das meninas, a princesa Leia e mais aqui, Luke Skywalker para os meninos. E desse lado, Darth Vader, que com um sensor percebe a presença dos humanos e olha só, acende a luz vermelha nos olhos. O cardápio também é inspirado na saga que arrebata gerações desde 1977. O carro-chefe aqui é o hambúrguer com pão preto e molho especial. O nome do lanche? Darth Vader, o mais famoso personagem seduzido pelo lado sombrio da força. Mas e aí? O pão preto, ele é diferente, né? O pão preto dá uma ideia macabra, Darth Vader, isso é legal. No segundo dia que a gente abriu na terça-feira, a gente vendeu 2.200 lanches só dele. Ok, até aí era um restaurante temático, recém-inaugurado, com um cardápio diferente. Mas depois de alguns clientes aparecerem vestidos de personagens do filme e postarem as fotos na internet, tudo mudou por aqui. Teve gente que aguardou 2h40 na fila. Sim, eu ficava. Do almoço para o jantar, a fila só aumenta. E de repente, como na ficção, um cliente especial aparece para o delírio, principalmente das crianças. Muito legal. Para as crianças, então, o máximo, né? Eu tirei foto com ele, fiz um monte de negócio. Até apontei a espada para ele. Bem que fica difícil saber quem não vira criança nessas horas. Nessa galáxia daqui, até Batman, Superman entram na fila da foto. Mas por trás desse Stormtrooper, o soldado do filme, quem está? O Marcos. Mais um fã, só que aficionado. E esse é o nosso hobby. Então, assim, quando eu soube da casa, eu fiquei muito aflito para vir, né? Eu falei, nossa, cara, é a minha cara aquilo. Eu vou comer lá, mas eu quero ir fantasiado. Uma pesquisa da Datafolha mostra que 2 em cada 3 brasileiros são favoráveis ao fim da reeleição para a presidência da República. O levantamento aponta que 67% dos entrevistados são contrários à reeleição para a presidência da República. Já 30% são favoráveis. O índice é o oposto do que foi registrado há 10 anos, quando 65% apoiavam a reeleição e 33% eram contrários. A extinção do mecanismo já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em meio ao projeto para a reforma política, mas ainda precisa ser votado mais uma vez pelos parlamentares e depois segue para a votação no Senado. O Datafolha também ouviu os eleitores sobre o fim do voto obrigatório. Pelo levantamento, 66% dos entrevistados disseram ser a favor, 32% são contra. O levantamento foi feito na quarta e quinta-feira da semana passada. O Instituto ouviu 2.840 pessoas em 174 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Passaram-se só 8 meses da eleição presidencial. Faltam quase 40 meses para a próxima eleição em 2018, mais de 3 anos. A quem interessa, então, o resultado de uma pesquisa que diz que hoje fulano seria eleito com X% dos votos aqui na capital paulista? Pois é, tem uma pesquisa assim sendo divulgada. Além dos institutos de pesquisa, que muitas vezes são pagos por candidatos, quem mais teria interesse nesse exercício de futurologia? Para que servem esses números esvoaçantes que se desfazem como fumaça suja, por sinal? Só para manter no noticiário uma eleição que já acabou faz tempo? Médicos residentes do Hospital São Paulo entram em greve. O Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, passa por uma grave crise financeira. Outros servidores da instituição já estão de braços cruzados desde o início do mês. Só urgência e emergência. O cartaz avisa que o atendimento está restrito e, por isso, a maioria que esteve hoje no Hospital São Paulo, na Vila Mariana, precisou dar meia volta. Mas quem conseguiu atendimento também não estava muito feliz, não. A dona Lindinalva, por exemplo, caiu, bateu a cabeça, machucou os olhos e não conseguia trabalhar. Chegou aqui às 6h40 da manhã.
só saiu depois das 4 da tarde, quase 10 horas de espera. Eu me envergonho por eles não prestarem atenção nas nossas necessidades mínimas, né? Na porta do Hospital Escola, os médicos residentes tentavam explicar o motivo da paralisação que começou nesta terça-feira. No panfleto entregue aos pacientes, diziam que a greve era em nome dos próprios doentes. Isso do Hospital São Paulo não vem de hoje. Não, já vem de épocas. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho 60 anos e só vejo piorar. Na sexta passada, o Hospital São Paulo já tinha cancelado cirurgias eletivas e só retomou os procedimentos depois que o governo do estado repassou uma verba extra à instituição de 3 milhões de reais. No mesmo dia, a produção do Jornal da Gazeta flagrou com o celular pacientes acomodados em poltronas e macas espalhadas pelos corredores. A situação continuava a mesma hoje. Além dos médicos residentes, os enfermeiros e auxiliares já estavam em greve para pedir reajuste salarial de 27%. A situação é bastante grave, paralisação, superlotação e ainda dívidas que ultrapassam 90 milhões de reais. O governo federal diz que não cortou verbas e que enviou 6 milhões de reais aqui para o Hospital São Paulo. Mas quem trabalha aqui diz que esse dinheiro não resolve muita coisa, não é suficiente para garantir o atendimento à população por muito tempo. Mensalmente o hospital fecha com 2,5 a 3 milhões em déficit todo mês. Então a gente acha que 6 milhões ele apaga o incêndio por 1,5 mês, talvez um pouco mais que isso. O Hospital São Paulo atende pelo Sistema Único de Saúde, mas de acordo com o Ministério da Saúde, é mantido com recursos federais, estaduais e também municipais, segundo a lógica de compartilhamento de responsabilidade prevista na legislação do SUS. Aqui na Unifesp, são 1.100 médicos residentes. 30% deles continuam trabalhando. A greve é por tempo indeterminado. As atuais condições de trabalho que a gente vive no Hospital São Paulo, elas são prejudiciais para os nossos pacientes e, sobretudo, também para o nosso aprendizado. A gente não aprende corretamente, a gente não consegue atender o doente de maneira adequada. Em nota, a direção do Hospital São Paulo diz que recebeu as reivindicações dos residentes e que trabalha para que elas sejam atendidas. A instituição afirma que está se esforçando para manter o atendimento à população e que, se houver necessidade, vai reforçar sua equipe médica. O juro bancário para pessoa física sobe e bate novo recorde. Segundo o Banco Central, o índice chegou a 57,3% em maio. É a quinta alta consecutiva. Os dados mostram que os juros do cheque especial e do cartão de crédito rotativo, duas das modalidades mais caras do mercado, também avançaram em maio. Os juros do cheque especial já somam 232%, parece brincadeira. Já os do cartão de crédito somam 360% ao ano. O ciclista David Santos, que há 2 anos foi atropelado e teve o braço decepado e jogado num rio, continua pedalando e aguarda ansioso a inauguração da ciclovia na Avenida Paulista. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. A ciclovia da Avenida Paulista é a antiga reivindicação dos ciclistas paulistanos. Desde as mortes de Márcia Prado em 2009 e Júlie Dias em 2012, marcadas pelas bicicletas brancas, o refrão é: vai ter ciclovia! Em março de 2013, a tragédia de David Santos, que sobreviveu mutilado após ser atropelado por um motorista embriagado, impulsiona ainda mais a pressão por esta ciclovia. Eu não morri, graças a Deus estou vivo, continuo pedalando. E eu acho que a minha parte nisso tudo foi a questão de sobreviver e fazer a conscientização das pessoas para que elas venham respeitar mais o ciclista e que venham entender que a gente precisa de um lugar para ter mais segurança, já que as pessoas não têm tanta educação. Não tem coisa mais importante do que a vida. Então esse é o porquê da ciclovia. A gente consegue fazer com que as pessoas socializem com a gente, faz com que as pessoas venham ver de outra forma, que é na forma que o ciclista vê, não na forma que o motorista vê um ciclista. Acho que tudo que eu passei é uma evolução. Acho que nada que venha acontecendo na nossa vida vem para destruir, sim para você ter conhecimento, para você ter prática e para você evoluir. Em vez de eu ficar em casa se queixando, se lamentando, questionando, eu fiz com que tudo que ocorreu se tornasse mais forte, com que viesse eu lutar por tudo que eu tinha de novo.
não é um fato triste, e sim uma vitória, porque a gente conseguiu a ciclovia. Eu perdi um braço, mas quantas pessoas eu não consegui salvar com a perca do meu braço? Quantas pessoas não vão pedalar com segurança? Então, de certa forma, eu não fui um caso banal. Eu fiz um bem para outras pessoas, mesmo que indiretamente. Alex Sivek, que atropelou David Santos em março de 2013, cumpre em liberdade 6 anos de prisão por lesão corporal culposa, a que foi condenado em primeira instância em junho de 2014. Além de embriagado, o motorista não prestou socorro. Uma mensagem sua para quem estiver te assistindo. Compre a bicicleta ou peça de presente uma bicicleta e comece a andar de bicicleta, porque agora estão mudando a cidade de São Paulo. Então aproveite a mudança, mude com São Paulo também. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois da vitória, a seleção brasileira começou a semana de folga, mas olha, a tranquilidade já terminou porque os treinos voltaram hoje, Celso Cardoso. Pois é, Estela, começou hoje a preparação para o jogo contra o Paraguai pelas quartas de final da Copa América no sábado. Ainda um tanto desconhecido do grande público, o atacante Firmino foi o escolhido para conversar com os jornalistas. A vida tá aqui, virada só para Copa América. É bom estar marcando gols e ajudando a seleção brasileira, mas não depende só de mim, depende do grupo inteiro. E o grupo inteiro tem que estar focado no objetivo que é conseguir o título da Copa América. Vamos aguardar. No futebol internacional, a Juventus da Itália anunciou hoje seu novo reforço para a temporada que vai começar em agosto. Trata-se do croata Mandzukic, que volta ao time para o lugar de Carlitos Tevez, que está de saída para o Boca Juniors. Boca Juniors da Argentina, claro. Já na Sérvia, os campeões do Mundial Sub-20 em cima do Brasil foram recebidas com uma festa impressionante. Mais de 50 mil pessoas lotaram a praça principal de Belgrado para recepcionar os jogadores da seleção Sub-20 da Sérvia, campeões do Mundial da categoria no último sábado. Uma festa impressionante, digna daquelas comemorações de Copa do Mundo. Até o presidente do país, Tomislav Nikolic, participou da recepção. E toda essa felicidade tem um motivo. O título conquistado em cima do Brasil foi o primeiro do futebol sérvio. Como Iugoslávia, a equipe venceu este mesmo torneio em 1987. Agora fica uma pergunta: se os meninos do Brasil tivessem vencido o Mundial, teríamos uma festa como essa por aqui? É uma festa linda. Você gostou, né, Celso? Gostei, uma bela festa. Merecida. E agora uma notícia que parece assim meio repetida, sabe? O Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima entre os treinadores. Falei. Hélio dos Anjos foi demitido do cargo no Goiás. É a segunda vítima da semana. Ontem foi anunciada a demissão de Doriva, no Vasco da Gama. Celso Ruth, o escolhido para o cargo, foi apresentado oficialmente hoje à imprensa. A satisfação está voltando para o Vasco, né? O Vasco é um clube que está abrindo as portas, é um clube que tem uma torcida fantástica, é um clube que tem uma história e eu não preciso estar aqui relembrando isso. Então, uma satisfação enorme de estar aqui e com um compromisso enorme de fazer e estar junto com a direção no sentido de reequilibrar o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Pois é, até brinquei aqui que parece até notícia repetida. Não sei se você se lembra que nessa poltrona eu disse que chegaríamos à 10ª rodada com 10 treinadores demitidos. Obviamente eu não torço para que eu esteja certo, é triste isso para o futebol brasileiro. Mas vejam só, já são 9 demissões em 8 rodadas. Então periga a gente chegar na 10ª rodada com 11, 12 Vai superar treinadores suas expectativas. Pois é, isso revela a falta de preparo dos dirigentes de clubes de futebol, da falta de planejamento, da falta de visão. Quer dizer, você vê todos os times que trocaram de técnicos, nenhum deles, sabe, nenhum deles está ali na ponta da tabela. Não tem como. E então eles preferem trocar o treinador, o comandante, do que realmente ter uma gestão, sabe, um pouco mais corajosa e um pouco mais competente, profissional. É lamentável. Infelizmente. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você. E é com você, Gamberini.
O governador do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, diz que vai proibir a colocação de adesivos da bandeira confederada nos carros. Essa decisão foi tomada depois que a governadora da Carolina do Sul e também o prefeito de Charleston terem pedido pela retirada da bandeira de um memorial. Para muitos nos Estados Unidos, ela é considerada um símbolo do ódio racial. A decisão vem após a divulgação de uma foto de Dylann Roof com a bandeira. Ele abriu fogo contra uma igreja da comunidade negra de Charlestown e matou 9 pessoas. Dylann foi preso e a polícia diz que o crime foi motivado por ódio racial. Na Carolina do Sul, Joseph Riley, prefeito da cidade, e Nikki Haley, governadora do estado, pediram pela retirada da bandeira confederada, que fica hasteada em frente ao prédio do governo estadual. A medida gerou protestos. A bandeira foi usada pelos estados do sul do país durante a Guerra Civil. Na batalha, os estados confederados queriam impedir a abolição da escravidão. Por isso, para alguns, ela é um símbolo do ódio racial. Já uma parcela da população defende que ela faz parte da história dos Estados Unidos. E agora o comentário de política internacional com João Batista Natali. Os Estados Unidos são um país doente, mas eles têm a vantagem de ser uma democracia e discutir com liberdade a grave doença que sobrevive dentro deles. Essa doença se chama racismo. Vocês com certeza acompanharam o ato cometido na semana passada por um terrorista branco de 21 anos que matou 9 negros dentro de uma igreja pentecostal. Pois o crime que gerou um debate nacional que está demonstrando que o racismo tem um tamanho bem maior do que se imaginava. Vejamos um pouco de história. Há 150 anos, os americanos punham fim a uma guerra civil que matou 600 mil pessoas e destruiu os estados escravocratas do sul. A escravidão foi abolida, mas o racismo continuou existindo, porque quem tivesse uma só gota de sangue negro era considerado negro e tinha menos direitos do que os brancos. Era uma segregação oficial, que chegou ao fim com as leis dos direitos civis meio século atrás. Hoje, os brancos somam 80% da população americana. Os negros são menos de 13%. Mas há 2 anos, com as últimas estatísticas publicadas, quase 3 mil crimes raciais foram cometidos nos Estados Unidos. É mais do que o dobro dos crimes contra a comunidade de gays e de lésbicas. Pois bem, o atentado terrorista na igreja da cidade de Charleston, no estado da Carolina do Sul, desencadeou uma investigação sobre os grupos violentos que pregam a supremacia branca. Eu não estou falando da Ku Klux Klan, que é um punhado de 5 mil malucos sem vínculos sociais muito fortes. Eu estou falando da supremacia branca defendida por ONGs, por grupos conservadores e grupos militantes encastelados no Partido Republicano. Eles defendem uma guerra surda contra os negros, a quem eles desprezam e acreditam serem os responsáveis pela criminalidade e pela violência dentro da sociedade. Eu não sou otimista. Se em 150 anos essa coisa podre não acabou, é difícil prever que possa acabar algum dia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Venezuela, o líder da oposição, Leopoldo Lopes, suspende a greve de fome. Lopes, que está preso há 1 ano e 4 meses após ter sido acusado de incitar a violência em protestos contra o governo, iniciou a greve de fome há 30 dias, como uma forma de protesto e pressão para que a data das eleições parlamentares fosse fixada. Ontem, o Conselho Nacional Eleitoral anunciou que as eleições serão realizadas no dia 6 de dezembro. A oposição espera obter uma importante vitória nessa data. Lopes declarou a suspensão da greve de fome em uma carta que foi lida por sua mulher, Lilian Tintori, na capital, Caracas. Recentemente, 8 senadores brasileiros, todos da oposição ao governo Dilma Rousseff, foram hostilizados na Venezuela ao tentarem visitar Leopoldo Lopes. Em nota, o Ministério Brasileiro das Relações Exteriores diz que o governo recebe com satisfação o anúncio da data das eleições para a Assembleia Nacional na Venezuela. O Brasil vai fazer parte da missão de observação que vai acompanhar as eleições no país. O juiz Sérgio Moro prorrogou por 24 horas a prisão do ex-executivo da Odebrecht, Alexandrino Salles, para decidir se aceita o pedido da Polícia Federal para converter a prisão dele em preventiva e mantê-lo mais tempo detido. Mandou soltar 3 executivos ligados a Andrade Gutierrez.
Hoje, a Camargo Correia anunciou a contratação de Arthur Coutinho para ocupar a presidência, no lugar de Danton Avancini, réu na Operação Lava Jato. Tanto Avancini quanto os outros 2 executivos, que também são réus, estavam afastados desde novembro e foram demitidos há 2 meses. O novo presidente da Camargo Correia era vice da Embraer, onde trabalhou 28 anos. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É dura a vida da oposição no Brasil. O governo Dilma Rousseff dispensa opositores, ele faz oposição a si mesmo. No Congresso, os principais adversários de Dilma são os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, ambos do aliado PMDB. E fora do Congresso, o grande crítico de Dilma é o ex-presidente Lula. A presidente Dilma está até se acostumando a essa realidade. Hoje, de passagem pelo Rio de Janeiro, os repórteres perguntaram a ela o que ela tinha achado do último surto de críticas de Lula. E Dilma fez pose de compreensiva. Diz que todo mundo tem direito de criticar, ainda mais o Lula, que sempre foi tão criticado. É contra esse pano de fundo que o PSDB se prepara para realizar a sua convenção nacional no dia 5 de julho. Esse deveria ser um momento de grandes definições para o principal partido da oposição no Brasil. Mas os tucanos têm uma certa dificuldade de lidar com este vocábulo, definição. Eles costumam dizer coisas definitivas, sem definir muito bem as coisas. O PSDB está fora do poder federal desde 2002. E em 13 anos, o partido não foi capaz de elaborar algo que se pareça com uma crítica construtiva, que aponte alternativas ao que aí está. Hoje o partido se limita a falar mal do governo, a criticar o governo. Isso os próprios governistas se encarregam de fazer. Hoje até o TCU já está falando mal do governo. Para complicar, aquela unidade do PSDB que se formou em torno de Aécio Neves na campanha do ano passado já não existe mais. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se equipa para disputar esta vaga de candidato do partido à presidência da República em 2018. Essa receita que mistura divisão interna com falta de definição costuma levar um partido a muitos lugares, menos ao poder. Boa noite. A dívida pública sobe 1,8% em maio e chega a 2 trilhões e 400 bilhões de reais. As informações foram divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. A seguir, uma entrevista com o deputado federal Ivan Valente. E também a onda de calor no Paquistão. As altas temperaturas já mataram mais de 400 pessoas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas.
O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, de hoje, a análise da conjuntura política diante dos baixos índices de aprovação do governo Dilma. Nosso entrevistado é o deputado federal do PSOL, Ivan Valente, político de extensa carreira, atualmente na 5ª legislatura e presidente nacional do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, o momento que o país vive é de tensão política e econômica. Como é que o senhor avalia o trabalho no Congresso Nacional? É um trabalho de olho na condição do país, de olho no futuro, na busca de solução para os problemas do momento que são graves, ou é mais queda de braço, é mais o embate político fisiológico para ver quem manda mais e sempre de olho em algum resultado político eleitoral futuro? Bom, Maria Lídia, nós evidentemente estamos vivendo uma profunda crise econômica e política, e social também, né? E também tem uma crise de credibilidade, porque nós saímos de uma eleição muito equilibrada e há uma cobrança enorme aí sobre a pauta que o Congresso Nacional e que o Poder Executivo está desenrolando. Então, do lado do Executivo há uma imensa incoerência, né, que está se chamando de estelionato eleitoral. E do lado da oposição de direita, que nós chamamos, é o seguinte: vocês estão cumprindo o meu programa e a minha agenda, e eu estou ficando sem discurso. Então ela radicaliza, mas é só no discurso, não é numa proposta diferenciada. No Congresso Nacional já está acontecendo algo maior. O sistema de governabilidade, dada a fragilidade do governo, ele está bastante abalado. Então, o PMDB, que controla a Câmara e o Senado na presidência, e ambos os presidentes estão envolvidos na Operação Lava Jato. Investigados. Então, eles levantam muita poeira, o que causa muita instabilidade. Ora chantagiam o governo, ora se aliam com a oposição. Então, não há realmente uma pauta que eu diria assim, que interessa a grande maioria do povo brasileiro. Há debate interno nos partidos sobre isso que o senhor descreve agora? Na verdade, nós temos um sistema de governabilidade extremamente fisiológico, Maria Lídia, extremamente clientelista, né? Então, quando se faz uma pressão, às vezes se faz por cargos. Hoje, inclusive, tem uma matéria, né, colocando assim, os deputados do WhatsApp. Ou seja, cada votação é uma oportunidade para se pressionar, liberação de emendas, etc. Por outro lado, o presidente da Câmara está impondo uma pauta extremamente conservadora. Inclusive na reforma política, diante da gravidade do que é a Operação Lava Jato, as denúncias de corrupção, inclusive a prisão de todos os grandes empreiteiros da construção civil. Acabou de ser preso agora o da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. O senhor se surpreendeu com a prisão dos presidentes das maiores empreiteiras certamente do país? Foi surpreendente ou o senhor achou que ia acontecer? Olha, eu acho o seguinte, ele foi surpreendente num aspecto, né? Além de ser presos, vários empreiteiros já tinham sido presos. Eles foram mantidos presos, eles estão sendo processados e eles estão com delação premiada. Isso quer dizer que aquela expressão latina erga omnes, que é o nome da operação, é para valer mesmo? Bom, que isso, que a investigação policial, que a atuação da justiça vai valer para todos, independente do poder que detenham, seja ele econômico ou político? Nós ainda estamos no meio do processo, Maria Lídia. Nós não poderíamos já decretar essa questão. Eu digo isso como membro da CPI da Petrobras, né? Eu tenho lá tentado ser isento, ou seja, convoquem
todos, entende, operadores, contratadas, ou seja, as empreiteiras, os políticos, quer dizer, eu fui o único deputado que convocou todos que estão indiciados ou apontados para investigação no Supremo Tribunal Federal, sem distinção de partido e tal, mas há um bloqueio para um setor, né? Particularmente no PMDB e no PSDB, porque o PT está sendo muito checado, né? E bastante ventilado, com as suas responsabilidades enormes nesse processo todo. Mas isso é porque o governo é do partido do PT ou o senhor entende que há uma atitude persecutória com o PT? Eu acho que tem uma disputa política, né, grande, e o PT é o governo. Quem comanda a Petrobras é o PT. Então é lógico que o volume de denúncias e o centro político se torna aí. Mas como eu estava falando, as empreiteiras são doadores universais. Sim, todos se beneficiam. Todos Eu se acho que, beneficiam. com exceção do seu partido, Exatamente. que declara que não recebe dinheiro de empresa alguma. Então, lá na CPI mesmo... A praxe, para os outros partidos, é frequente. Da maioria, a esmagadora maioria dos parlamentares receberam dos da Lava Jato, das empresas da Lava Jato. Estão lá para investigar. Quer dizer que a CPI da Petrobras não é para valer, o senhor acha? Não, o problema é outro. Quer dizer, certamente há bloqueios lá dentro, entendeu? Há voltinhas, né, para priorizar isso e aquilo. Agora, papel da imprensa, entendeu? As denúncias feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, também vão abrindo muitas coisas. Mas onde eu queria chegar é que, veja, mesmo com toda esta pressão, nós voltamos a uma reforma política. O centro da reforma era acabar com o financiamento empresarial da campanha, Maria Lídia. E nós passamos isso. Passamos isso numa noite, num dia que o Eduardo Cunha foi derrotado com aquela história do Distritão. Então acabou o financiamento. Olha, ele virou a noite ligando para líderes partidários e para deputados e no dia seguinte ele cometeu uma irregularidade, que é colocar em votação dois destaques semelhantes da mesma legislatura. E assim mesmo passou a manutenção do mesmo sistema que nós temos condenado, e que é o seguinte: empresa não doa. Entende? Ela tem interesses posteriores, entende? Ela investe na prática. Bom, mas de qualquer forma não está resolvida a reforma política, né? Ainda não, ainda tem o Senado. Ainda vai andar, tem o Senado, pode voltar. Então há ainda espaço para o debate, para a pressão, para a revisão disso que de fato parece oportunista. Então, é isso que você falou, inclusive, a prisão do Marcelo Odebrecht, né, do presidente da Andrade Gutierrez, reforça, porque, veja, aí se tornou uma unanimidade, né? Todas as grandes empreiteiras brasileiras estão envolvidas de alguma forma ou têm denúncias bem delineadas, tanto que as delações premiadas estão sendo feitas principalmente pelos empreiteiros. Não sei se você sabe. Quem mais abriu aí esses outros empreiteiros foram os próprios empreiteiros, não foram só os operadores, aqueles primeiros, o Iosef, o Paulo Roberto Costa, que fizeram as delações. Então, essa crise, digamos assim, ela leva, o que eu diria assim, uma desesperança política, né? E isso é muito ruim para o Brasil, para a nossa democracia, porque nós temos que reconstruir a esperança de mudança e de uma nova forma de fazer política. Eu agradeço muito as suas informações, as suas observações, que eu não tenho a menor dúvida, para nós e para o telespectador, importantes para a reflexão. Muito obrigada, uma boa noite. Maria, uma boa noite a todos. A onda de calor que atinge o Paquistão já matou mais de 700 pessoas em 3 dias. A maioria das mortes foi registrada em Karachi, a maior cidade do país, com cerca de 20 milhões de habitantes. A temperatura chegou a 45 graus e muitos problemas aconteceram na rede de energia elétrica, o que afetou o fornecimento de água. O governo decretou estado de emergência nos hospitais, convocou os médicos que estavam de férias e aumentou os estoques de remédios. Santiago do Chile registra níveis críticos de poluição. As autoridades decretaram estado de urgência ambiental.
Com o tempo mais seco que o normal e as temperaturas elevadas, as autoridades tomaram medidas drásticas por causa da má qualidade do ar pela primeira vez em 16 anos. A administração municipal impediu a circulação de 40% do total de carros da cidade, além de determinar a paralisação de 1.347 fontes de emissões industriais e a proibição do uso da lareira, entre outras medidas. As aulas de educação física nas escolas foram suspensas. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essas foram nossas principais notícias. Dilma diz que todos têm o direito de criticar. E Lula, mais ainda. CPI sobre fraudes bilionárias com impostos federais convoca executivos de grandes empresas. 13 anos depois do incêndio em favela, famílias continuam morando em abrigos. Brasil tem a quarta maior população carcerária, com mais de 600 mil presos. Greve de médicos residentes agrava a situação do Hospital São Paulo. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, confira uma entrevista com uma atriz de novela cheia de personalidade.